Boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos, né, à nossa live. Para começar, antes de tudo, eu gostaria de falar um pouco do machismo. Ele anda de mãos dadas com relacionamento abusivo. Nós vivemos numa sociedade patriarcal machista, onde nós, mulheres, nós somos vistas como objetos para satisfação masculina, em N aspectos, né? Nós somos responsáveis por ser o pilar da relação, por fazer dar certo, por ir atrás, né? Por relevar, por perdoar, por ceder sempre. E por isso, por estarmos inseridos em uma sociedade patriarcal machista que nos enxerga assim, não nos enxerga como seres que têm vontades, desejos próprios, né? E o relacionamento abusivo, gente, ele não começa como a maioria das pessoas pensam, com uma agressão física, né? Já assim de cara, não. Ele começa, pelo contrário, ele começa maravilhoso. O melhor relacionamento é aquela coisa cheia de carinho, é aquela coisa cheia de afeto, né? O abusador, ele vai tentar descobrir as suas melhores versões, ele vai investigar mesmo o que você gosta, ele vai se interessar pelo que você gosta, ele vai ali te tratar da melhor maneira possível, até que aparecem os sinais. E esses sinais, eles são cruciais que a gente identifique, porque o relacionamento abusivo ele é muito sutil. Ele acontece de uma maneira que a gente não consegue perceber, que a gente está entrando nele, a gente não consegue perceber muitos aspectos. Hoje em dia a gente debate muito, conversa muito, há muita informação sobre o machismo, frases machistas, conteúdos, então a gente está ali nos informando mais, né? Sabendo melhor sobre esse universo. E os abusadores, eles conseguem camuflar também esse machismo diante disso. Lógico, existe muito abusador que escancara o machismo mesmo e pronto, mas muitos, na maioria das vezes, eles conseguem camuflar isso em forma de amor. Né? Ah, eu não gosto que você ande com fulano, porque eu confio em você, mas eu não confio nele. Ah, eu acho que essa roupa ela não dá certo para o seu biotipo, a roupa tal vai ficar mais bonita. E de uma maneira tão assim sutil que você não percebe, você vai entrando nessa e ele vai controlando mesmo a sua vida. O que você veste, o que você come, ele controla com quem você sai, onde você está, com quem você está. E é uma maneira que você não percebe mesmo. Você vai entrando nessa onda, né, do abusador. E quando você percebe, geralmente as vítimas percebem só quando acontece a violência física, mas ela não começa na violência física. A gente vê muito os noticiários, né, violência, até o feminicídio, muita gente questiona por que deixou chegar nesse nível. Mas não foi por que deixou chegar nesse nível. A vítima, ela sempre ela quer acreditar que aquilo é uma fase do abusador, que aquilo é um dia ruim que ele teve. Ela não consegue acreditar que aquela pessoa quer fazer mal para ela, que aquela pessoa seja tão cruel com ela. E aí ela vai entrando sem perceber. E isso também é uma coisa muito difícil, porque é aquela frase: a gente só consegue resolver o problema quando a gente identifica o problema. E enquanto a vítima não identifica que ela está inserida em um relacionamento abusivo, ela não consegue sair. E isso está muito de mão dada mesmo com o machismo, como eu disse. Eu acho que Oi? você falou, quando, por exemplo, ele fala da roupa, ele fala do jeito, ele vai querendo te mudar, ele vai querendo mudar a sua personalidade, ele quer mudar suas amizades. Cara, quando a gente tá num relacionamento abusivo e a pessoa fala isso pra gente, soa tanto com um ar de razão, um ar que o outro tá certo, porque ele tá fazendo um mimo pro nosso amor, né? Tem um amor envolvido, um excesso. Não, é pro meu bem. Não foi a internet, foi uma pessoa que me ligou. Quem me ligou, a calma, que, né? Pode pra lá, acontece. Mas então, é igual tá falando, tira o batom vermelho, sabe? Eu lembro que quando se bater os 20 comentários, eu vou contar para vocês que até a roupa que eu escolhi hoje, ela é proposital a tudo que me falou que eu não podia ser. Não, muito bem colocado. E então ele, aos poucos, ele vai ali deixando a vítima no controle dele, né? Uma característica muito forte do abusador é o poder. Ele
se sente no poder, né? Ele faz com que você fique mesmo, como a Bia falou, a gente às vezes pensa, é pro meu bem, é porque ama. Então, assim, é uma coisa muito sutil. É muito importante que a gente comece a identificar, que a gente consiga identificar, porque, gente, ninguém tá isento de passar esse tipo de relacionamento. O fato de, por exemplo, a gente estudar psicologia não nos isenta de passar esse relacionamento. O fato de uma mulher ter uma experiência maior no relacionamento não isenta. Ninguém está isento de passar esse relacionamento. Por isso que é tão importante a gente identificar esses sinais, porque são sinais padrões. Eu estava conversando com a Bia, quando a gente foi conversar sobre a live, pra gente, né, fazer e tal, sobre esses relatos. A gente estava conversando e eu até comentei com ela, é muito engraçado, porque parece que a gente se relacionou com a mesma pessoa. Eu também tive um relacionamento abusivo e tudo que ela falava que passou, gente, era exatamente igual ao que eu passei. A mesma coisa, parecia que era a mesma pessoa. Então, assim, eu fui pesquisando relatos e isso, eles seguem padrões mesmo. Também fui procurando relatos, vídeos, e eu percebi que sempre é da mesma forma, sempre inicia da mesma forma e sempre vai aquele ciclo da mesma forma. Então, assim, nada nos impediria de sofrer uma violência, nada nos impediria até de chegar a um feminicídio. Voltando a dizer, a característica dele é o poder, de exercer o poder, né, de estar no poder. E Foucault até fala sobre isso, sobre o poder, quando ele diz que o poder ele pode ser acompanhado da violência para forçar uma submissão, né? Porque quando o abusador ele não consegue mais controlar a vítima através de manipulação psicológica, através de violência psicológica, ele usa a violência. Porque a gente sabe que o poder ele é instável e dinâmico. Ele não vai conseguir ficar no poder o tempo inteiro. Então, o relacionamento abusivo, ele não começa na violência, né, como eu disse, mas ele vai para a violência. Porque quando o abusador ele não consegue mais controlar a vítima ali na violência psicológica, que ele também usa, né, tem vários tipos de violência, não só essas também. Uma coisa muito importante que eu quero falar também, que também está muito dentro do relacionamento abusivo e que muita gente não identifica ali, é o abuso sexual dentro de um relacionamento sério e um casamento. Porque acontece muito e as pessoas não identificam. E isso por quê? Porque a nossa sociedade ela tá ali com o machismo, né? Que nos dá como objetos do homem. Se o homem ele tem vontade de fazer uma ter relação sexual com a gente tem que estar disposta, a gente tem que estar disponível, porque a gente está casado ou a gente está relacionando com ele. E isso é uma coisa que a gente não pode permitir, não pode naturalizar, porque não é natural, né? Dessa maneira, a gente é visto como objetos, né? Nós somos vistas como seres de vontades e desejos próprios, né? E acabou que naturalizou muito na nossa sociedade as frases de quando a mulher não quer ter relação sexual com o marido ou com o namorado, falar que tá com dor de cabeça ou coisa do tipo. E isso a gente não pode aceitar. Por quê? O nosso não tem que ser escutado. A gente não tem que inventar uma desculpa para não fazer uma coisa que a gente não quer. Tem que ser naturalizado o não, ele tem que ser respeitado. A mulher ela tem que saber que é importante ela impor o não, e não inventar uma desculpa, que é claro, é muito normal que muitas façam isso pela nossa sociedade, pelo que nos é ensinado. E a gente vê isso sendo tratado de uma forma até engraçada em televisão, em muitas mídias, e não é uma coisa muito séria, porque acontece muito abuso. E isso, gente, é muito sério, porque se a mulher disse não, é não. E se o cara, mesmo que a mulher não queira, ele quer ter relação sexual com ela, ele impõe isso, muitas vezes até brigando com ela para que ela tenha, né? Saiba que você está cometendo um estupro. Isso é estupro. O relacionamento sexual, ele é consensual. Ambos têm que querer. Quando um não quer e o outro força, se torna estupro. E todo mundo tem que saber disso, porque não é uma coisa naturalizada, não é uma coisa normal, como é aí pintado pela sociedade, que é normal a mulher satisfazer o homem o tempo inteiro, e não. Nós não somos objetos. Nós somos pessoas e seres com sentimentos, com desejos e com vontades que devem sim ser respeitados. E eu acho muito importante falar isso, porque eu já ouvi muito relato de naturalização mesmo, que me deixou muito preocupada em relação a isso. E dentro do relacionamento abusivo, na violência física, existe um ciclo, né? Um ciclo que tem fases.
A primeira fase desse ciclo se chama escalada da tensão, que é a fase que a mulher fica o tempo inteiro pisando em ovos. Ela tem medo do que ela fala, ela tem medo de como ela age, de onde ela olha, de como ela se comporta, porque qualquer coisinha ali que ela fizer que desagrade seu abusador, pode virar uma briga de proporções gigantescas por qualquer motivo mesmo. Gera uma briga assim, exorbitante. Então ela fica o tempo inteiro com medo. E aí quando acontece alguma coisa que vem a violência física, chama explosão da violência, que é quando acontece a agressão mesmo. E aí, que na maioria dos casos a mulher identifica que ela tá num relacionamento abusivo, quando acontece a agressão. Aí essa mulher procura um apoio, ela procura alguém para ajudar, muitas vezes ela quer sair desse relacionamento, mas aí entra a terceira fase que se chama lua de mel, que é quando o agressor ele aparece, ele pede perdão, ele diz que vai mudar, que isso foi um momento, foi um ataque que ele teve, e a vítima, a gente deve frisar que a vítima, ela volta e ela confia por existir um sentimento, gente. A gente está falando de um sentimento, de uma paixão que a vítima tem, que ela não quer acreditar que aquela pessoa possa lhe fazer mal. A importância de ser vulnerável até para gravar uma live, porque é muito bom ter conteúdo técnico, ter jargão técnico, a gente falar dentro da nossa amada e querida psicologia, mas a gente está aqui sendo vulnerável, né? Sim, dando a gente está mexendo no que a gente não queria mexer. Então é isso, é isso aí. E a gente está vendo aí a crescente, né, da violência doméstica com a quarentena, que a vítima ela é obrigada a estar ali com o seu agressor 24 horas por dia, né? Então, assim, se você está passando por isso, você está assistindo essa live, você está passando por isso, e você não sabe o que fazer, não sabe com quem você entra em contato, a gente vai deixar os telefones de apoio fixado aí, a Bia está fixando na live. Você pode dar uma olhadinha, entrar em contato, né? É importante você saber que você não está sozinha. É muito importante que você busque apoio, se você não consegue buscar da sua família, se, como a gente falou, esse aspecto da vergonha cai muito, então você busque apoio nesses contatos que a gente está deixando aí para ajudar. Isso sim deve ser naturalizado e normalizado. A gente estar sozinho. Faz bem a gente estar sozinho, a gente tem um tempo para ficar sozinho. Esse negócio, por exemplo, de sair de um relacionamento e já emendar em outro, às vezes para esquecer o outro, gente, isso não dá certo. A gente tem que ter um tempo pra gente se reencontrar, porque a gente se perde demais, a gente se perde muito. A gente vira uma pessoa que a gente nunca foi, então a gente precisa se reencontrar, buscar aquela pessoa que a gente sempre foi, aquela força. E quando a gente estiver bem sozinho, se aparecer alguém, o relacionamento flui. Então, gente, eu acho que é isso mesmo, né? Se vocês quiserem continuar mandando as mensagens pro WhatsApp também, pode continuar. Eu queria agradecer todo mundo que está aqui, agradecer de novo a Bia por ter aceitado, né, esse convite. Eu estou muito feliz com isso, né? Minha primeira live, eu adorei. Primeira de muitas, por favor. Por favor. E eu queria agradecer a todo mundo que esteve presente, que participou, que mandou aí o relato, porque não é uma coisa fácil, né? Se expor assim e mandar o seu relato. É uma coisa que é difícil, é uma coisa que dói, mas é necessário para que mais pessoas vejam que isso não acontece só com elas, né? A gente conhece pelo menos uma ou duas pessoas que já passaram por isso ou mais. Então, assim, é muito importante que a gente fale, que a gente converse, que a gente estenda mesmo a mão para ouvir essas pessoas, para ajudar essas pessoas, dando as informações, como eu disse. A Bia deixou fixado aqui o apoio psicológico online, mas a gente vai fazer nos stories os apoios, para que você saiba que você não está sozinha, para que você consiga pedir ajuda, que você tenha um norte para pedir ajuda, se você está passando por alguma situação de violência, né? E é isso, gente, é um tema importante, né? A gente tem que se informar, é a nossa melhor arma, é se informar, passar essa informação adiante. Como a gente colocou no cartaz, juntas somos mais fortes, e somos mesmo, somos mulheres fortes, e que a gente está aí todo dia lutando contra essa sociedade machista, patriarcal, que quer mandar na gente, nos nossos corpos, nas nossas escolhas, e nós estamos aí resistindo a tudo isso. E eu queria só agradecer a todo mundo que ficou aqui com a gente, que mandaram essas perguntas, esses relatos, e a gente espera muito que a gente tenha ajudado alguém com essa live. E eu só tenho a agradecer. Estou muito feliz.
Ai, e muito que bom. realizada. Ai,